Boa tarde ou boa noite a todos, todas. Desejo boas-vindas para vocês nessa audiência pública, que vai tratar de um assunto tão importante, que é a destinação dos recursos culturais advindos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Eu me chamo Thales Monteiro. Hoje eu sou consultor em políticas culturais na empresa Fluxo Criativo e, junto à diretora de produção Carla Lisboa, estaremos atendendo ao município na execução desses recursos. Um pouco sobre o meu histórico, né, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu também sou artista, como muitos de vocês, e ao longo da minha carreira eu fui sendo convidado a ocupar espaços de decisão e de participação social, de modo que gradualmente eu cheguei à gestão pública da cultura, onde atuo hoje na operacionalização de recursos do fomento cultural. Eu já fui ator, diretor, depois eu comecei a ser chamado a produzir espetáculos teatrais, e daí comecei a fazer eventos, outros espetáculos, até que eu fui eleito presidente do Conselho de Cultura da minha cidade, e dentro do Conselho, ouvindo a sociedade, eu tive uma grande articulação com o governo, e aí eu comecei, fui convidado a integrar a gestão após esse período. E é onde eu estou hoje, né? E nesse meio tempo eu abri minha empresa de produção cultural, que é a Fluxo Criativo, que hoje com a sócia Carla Lisboa, né? Ela administra e lidera a empresa. Eu comecei com essa empresa a auxiliar municípios com menos de 100 mil habitantes no desenvolvimento de políticas culturais. E o que me inspira nesse trabalho é que quando eu estava, né, artista, assim, recém-formado, jovem, né, há 17 anos atrás, 16 anos atrás, a situação política da cultura era muito diferente da de hoje, né? Os recursos eram mais escassos, mas as ferramentas, né? Essa política de editais, ela já existia naquela época. E eu não tinha acesso a elas. E como consultor hoje, em cidades com menos de 100 mil habitantes, eu penso que eu posso estimular os gestores a fazerem essa diferença, porque simplesmente não existe arte e cultura sem o apoio público, né? Então eu olho para o meu eu do passado, né, o meu eu jovenzinho, e vejo que se alguém ali tivesse fazendo o que a gente é levado a fazer hoje com esses recursos federais, a gente teria muitos mais, né, muito mais espetáculos, obras artísticas, exposições, museus, cursos na área de artes e cultura, circos, livros, filmes, jogos, né, tanto eletrônicos quanto analógicos de tabuleiro. Enfim, seria uma sociedade muito mais criativa do que hoje, e a gente poderia até lidar com a vida numa perspectiva mais leve, porque pelo fato da arte existir. Bem, agora eu vou falar um pouco então sobre os recursos da Política Nacional Aldir Blanc, que é a PNAB, né? Carinhosamente chamada de PNAB, porque a gente adora, né, uma sigla. Então, o que é a PNAB? A PNAB ela surgiu no mesmo ano da Lei Paulo Gustavo, mas ela vem de grupos ali na Câmara dos Deputados diferentes. E é uma lei que, finalmente, depois de muitos anos lutando, né, os gestores culturais, os artistas, a gente sempre quis que a cultura fosse vista como um direito fundamental, porque ela é um direito fundamental, está na Constituição, né? Só que os únicos direitos fundamentais ali que são efetivamente sistematizados, né? Nós temos o direito à educação, o direito à saúde, à segurança, o direito à proteção social, né? Então, cada um desses tem o seu sistema, tem um sistema de educação, um sistema de saúde, que é o SUS, né? O sistema da assistência social e assim por diante, o sistema de segurança pública. O sistema, ele permite que o governo federal, ele compartilhe responsabilidades com o nível estadual e com o nível municipal, de forma que cada um fazendo a sua pequena parte, nós temos um todo coeso, né, de uma política pública forte. E a PNAB ela vem para isso, para estabelecer o Sistema Nacional da Cultura e colocar na mão dos municípios, né, um recurso que, claro, né, nem sempre, né, a maioria das vezes não é o recurso necessário, mas é um recurso extra no orçamento do município, né? Para que o município faça um planejamento, então, de suas políticas culturais, de suas ações culturais e execute isso ao longo de todo o ano. E aí, quando a gente fala isso, eu já quero deixar aqui claro, né? Aniversário de cidade não é política cultural. Tá? Aniversário de cidade não é política cultural. Desfile de 7 de setembro não é política cultural. Tá? Feriados
né? Comemorações civis não são política cultural. A política cultural, ela está atrelada ao direito de acesso à cultura, o direito de acesso aos recursos de financiamento da cultura, está atrelada à existência de equipamentos culturais, que são teatros, museus, galerias, bibliotecas, enfim, uma miríade aí de exemplos, né? Está atrelada à cultura como um promotor da cidadania e da diversidade social, né? Proteção social. Então, a cultura, ela não é só eventos, né? E, principalmente, ela não é, de forma nenhuma, feriado, tá? Comemoração de feriado. Então, a PNAB, ela vem com essa linha e ela traz uma flexibilidade muito maior do que a Lei Paulo Gustavo, que é muito carimbado, o recurso da Paulo Gustavo, né? Então, a PNAB, ela traz essa flexibilidade. Mas ela também traz a obrigação, né? Porque se o município não cumprir, ele não pode executar o dinheiro, do desenvolvimento do Plano Anual de Aplicação de Recursos, o PAR, que é o tema dessa audiência de vocês, que logo mais vocês vão ver o PAR sugerido e vão deliberar sobre ele, né? Aprovando ou não aprovando. Aprova. No máximo ali algumas alterações, né? Claro. Então, assim, o município precisa fazer esse plano, precisa mandar para o Ministério da Cultura esse plano, e aí o Ministério vai falar, olha, lemos o plano, está tudo ok, pode executar o recurso. Tá? E aí o município vai poder executar esse recurso. Claro que esse planejamento, ele não vai ser do dia para a noite. E a PNAB, ela traz esse recurso todo ano. Então é muito bom para o município, a PNAB, porque todo ano ele vai ter esse recurso extra no seu orçamento, porque também o prefeito não pode substituir o seu orçamento da cultura pelo orçamento da PNAB, tá? Tem que manter o dinheiro da cultura no orçamento todo ano, e a PNAB é uma adição a esse dinheiro. E aí as únicas limitações, né, não são bem limitações, são encaminhamentos, diretrizes que a lei da PNAB traz para o gestor, é a seguinte, ó, a primeira é 20% dos recursos devem ser aplicados em ações, né, ou projetos em áreas periféricas, sejam elas urbanas ou rurais. E aí o Ministério tem uma normativa dizendo o que é a área periférica, né, que é uma área de vulnerabilidade social, que pode ser uma área de habitação social, que pode ser ocupações, que pode ser áreas distantes geograficamente, podem ser áreas rurais, de comunidades tradicionais também, enfim, tem ali também uma lista do que é considerado área periférica, né? Então, 20% dos recursos nessas ações. E para os municípios que receberam mais de 360 mil reais, a obrigatoriedade de aplicar 25% desses recursos na Política Nacional Cultura Viva, que é a política dos pontos de cultura. Eu tenho certeza que alguém aí já escutou sobre os pontos de cultura e eu vou explicar logo mais. Quem recebe abaixo de 360 mil reais não precisa executar ponto de cultura, mas a gente vê a preocupação do Ministério, porque a política de pontos de cultura, que é a política Cultura Viva, é o nome da política, ela é a maior ação do Ministério, é a maior política do Ministério. Ela é tão grande, gente, que é uma política que foi copiada por outros países, tá? Tanto na América, aqui na América do Sul, quanto na América do Norte, quanto na Europa e na África. Então, assim, é um exemplo mundial, a política Cultura Viva, e aí, explicando ela aqui rapidamente, né, o que ela pretende. A política Cultura Viva, ela pensa o seguinte, o ponto que a gente tem de saída para pensar essa política. A cultura é dinâmica e ela vive, ela é nas comunidades. A cultura as pessoas vivem a sua cultura, né? Um povo tradicional, ele vive ali a sua cultura cotidianamente. Um povo periférico vive ali a sua cultura cotidianamente, de forma comunitária, né? Então, a política Cultura Viva, ela vem para preservar esses modos de ser, esses modos culturais de ser. Foliões, bandas comunitárias, comunidades tradicionais de povos originários, povos quilombolas, povos ribeirinhos, povos da mata, né? Comunidades urbanas atuais, como a galera do hip hop, né? Que faz todo um trabalho comunitário, social, através da dança, através do grafite, das artes, desenvolve, né, a sociedade. Então, a política Cultura Viva, ela vem nesse sentido de proteger essas ações, para que as pessoas consigam manter essas ações em funcionamento, né, e desenvolver isso. Né? Então, é uma política muito importante. E aí, né, chegando agora ao final dessa fala, sobre também a utilização dos recursos, quem estava aqui na audiência da Paulo Gustavo ouviu eu falar um pouco sobre isso, mas quem não estava, eu vou falar agora também. O decreto
que apoia a PNAB, é um decreto de fomento à cultura, e ele estabelece ali algumas formas de distribuir esse recurso para vocês, os artistas, os agentes culturais, né? E aqui a gente está sugerindo, através do PAR, a gente está sugerindo a execução principalmente através de premiação, que não gera obrigação de execução de projeto, porque é uma ação que reconhece o seu trabalho anterior e não o seu trabalho futuro, né? Então, premiação e execução de ações culturais por conta do tamanho, né, da secretaria, o tamanho da equipe, que não tem como fiscalizar aí dezenas de projetos, né, não tem como fazer essa fiscalização. Também não sabemos se a questão da prestação de contas é uma barreira para muitas pessoas, né, fazer um relatório de prestação de contas, coletar documentos, coletar comprovações de que você realizou a sua atividade, enfim. Então essas são as duas ações principais que a gente gostaria de executar, né? E, claro, a PNAB, como ela é um pouco mais flexível do que a Paulo Gustavo, ela basicamente permite que o gestor use outras leis também, conforme a realidade local, né? Então, em geral, a PNAB vai ter 3 leis, tá? A primeira é o decreto de fomento cultural, que vai estabelecer o apoio a projetos culturais ou apoio a premiações, entre outros, mas que esse ano queremos usar esses, tá? A segunda lei é a Lei da Cultura Viva, que é a que regulamenta a transferência de recursos para pontos de cultura ou o reconhecimento de coletivos como tal, né, como pontos de cultura. E, por fim, a Lei de Licitações ou a Lei de Parcerias Público-Privada através da OSCs, né, que é Organizações da Sociedade Civil. Quando se tratar de recursos, ali utilizados diretamente pelo município, que é o caso da PNAB, porque lembra que eu falei que ela permite que o município reflita sobre a sua política cultural, né? E isso vai permitir que o município também aplique diretamente o recurso em ações que ele julgar serem estruturantes, né, e que sejam aprovadas pela sociedade civil. Por exemplo, aquisição de computadores para a biblioteca, aquisição de livros, aquisição de mobiliário para o espaço cultural, ou reforma de um espaço cultural, ou construção de um espaço cultural e assim por diante. Aí o município vai usar diretamente esse recurso. Então, a gente precisa ter isso em mente, gente. É um ano eleitoral, independente da gestão seguir ou não. É um encerramento de um ciclo de 4 anos, que para um gestor que está entrando agora, existe uma preocupação muito grande, porque é o CPF de uma pessoa que está assinando todas essas transferências para vocês, né? Então, assim, existe uma preocupação de fazer isso da melhor forma possível para os dois lados, tá? E a partir do ano que vem, que aí começa uma nova gestão e tal, aí a gente vai conversar sobre a nova, né, uma nova aplicação dos recursos para 2025. Então, só relembrar, né, que a PNAB precisa ser realmente aprovada em audiência. Essa aprovação precisa constar em ata, e essa ata vai ser publicada no Diário Oficial do município o mais rápido possível, tá? E o plano de ação que vocês vão olhar também vai ser publicado no Diário Oficial o mais breve possível, para a gente enviar tudo para o Ministério da Cultura. E eu chego agora sim, eu chego ao fim, né? Vou encerrar logo aqui, deixar vocês com a audiência. Eu quero agradecer essa oportunidade. Não estamos aí fisicamente, mas estamos em pensamento, desejando principalmente que o município consiga se desenvolver mais, principalmente por meio da cultura. Tá? Então, uma boa audiência a todos. Nos procurem no Instagram, caso tenham dúvidas, e boa sorte.